Irmãos e irmãs, se domingo passado nós ouvimos Jesus chamando um grupo de 12 apóstolos para anunciar o Evangelho, ir àqueles que estavam perdidos, os capacitou para isso. Hoje ele vai falar das provações da missão. A segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, começa nos falando de Adão. Adão aqui como o primeiro ser humano, o primeiro criado. Diz que Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Adão era a figura de Cristo. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. O pecado de Adão, o nosso pecado, é uma miséria diante da graça de Deus. A transgressão de um só levou a multidão à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre nós. Aqui nós poderíamos falar da condição préternatural que o ser humano foi criado, ou seja, criado sem o pecado. Era uma condição nossa, a condição préternatural, mas com o pecado entrou no mundo. Aqui pela figura de Adão nós perdemos esta condição, mas a graça superabundou o pecado. A graça é infinitamente maior, e nós fomos resgatados nesta graça. O batismo nos concede uma graça muito maior de sermos filhos de Deus. A primeira leitura hoje é de um profeta que quase todos nós sabemos da citação que existe, desse profeta na Bíblia. O Senhor me chamou antes de eu nascer. O profeta Jeremias, ele foi consagrado a Deus antes mesmo do seu nascimento, pensado. E quando Deus o chama, o profeta Jeremias, ele tem medo de responder ao chamado, porque ele acha que a missão que vai ser dada para ele é muito maior do que as suas capacidades humanas. Ele se sente então incapaz. Sou apenas uma criança, eu não sei falar. Se fosse nós colocaríamos outro empecilhos, por isso, por aquilo. Mas Jeremias, ele vai na vida respondendo o chamado de Deus, só que ele passa também por muitas provações. Foi injuriado, caluniado. Imagina você passando por isso. A vontade de desistir é a primeira coisa. Não, mas está falando de mim, está me caluniando, não foi assim. Mas Jeremias continua ali, porque a graça é muito maior do que as nossas imperfeições. E como ele denunciava, como ele teve a coragem de enfrentar as mazelas da sua época, até os seus amigos queriam seu mal. E eles ficavam observando Jeremias, não para ajudá-lo, para somar com ele, mas para ver o erro de Jeremias, a queda de Jeremias. Olha, vamos ficar olhando as suas faltas, vamos ver se ele comete algum engano,
para a gente apanhá-lo e desforrar-nos sobre ele. E olha a resposta de Jeremias, que devia também ser a nossa. É uma resposta de intimidade com Deus. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. O profeta sabe que é Deus que está o conduzindo nesta batalha de calúnias, de injúrias. Senão ele já teria caído. O Senhor é esse que guerreia com ele. O homem, o Senhor dos exércitos, que prova o homem justo. O homem justo é provado. A gente não se torna o que a gente é hoje, né? Seja na justiça, na consciência, sem a gente passar pela aprovação. A aprovação é como se fosse o remédio para chegarmos na maturidade. O homem provado se torna justo. O Senhor vê os sentimentos do coração. O Senhor salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. No Evangelho de hoje, ainda de São Mateus, hoje Jesus se dirige aos apóstolos, diretamente a eles, a esse grupo dos 12, que vai enfrentar diretamente o mal, o mundo, as provações. E Jesus falando para esses 12, não tenhas medo dos homens. E diz ainda, olha, nada que está encoberto que não seja um dia revelado, nada que há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, proclamai à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, dizeis sobre o telhado. A palavra de Jesus, ela deve ser anunciada em todo momento, em qualquer circunstância. Em cima do telhado significa para todos poderem ouvir, para que ela chegue a todos, sem medo de anunciar. Não tenhas medo dos homens, porque o que acontece agora, nas suas provações, um dia será revelado. O que está escondido, a verdade, a calúnia, o que dizem contra ti, será um dia proclamado a verdade. Então não tenhas medo. Tenha medo, melhor, não tenhas medo do que mata o corpo, porque não pode matar a alma. E o corpo, ele está sujeito à morte a todo momento, mas nós fomos criados para a eternidade. É essa vocação que nós temos que buscar. O nosso corpo um dia ele vai padecer. Sem a alma, aquilo que nos anima, ele é apenas um corpo, que também irá ressuscitar no último dia. Pelo contrário, aqui nós devemos prestar muita atenção. Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo para o inferno. Nós temos que ter medo daquilo que nos tira o céu. Temei, diz Jesus. No entanto, pelo contrário, temei. Ficai atentos com aquele que pode destruir a alma, né? O que pode te tirar a sua alma da presença de Deus. Ele diz ainda que tudo o que acontece na vida está aos cuidados dele. Nenhum pardal cai morto se não for da vontade de Deus. Ele conhece cada parte da nossa vida, o nosso passado, o que nós vivemos hoje, o que nós podemos ser. Ele sabe de tudo. Tudo Deus sabe.
Nós devemos confiar nisso. E ele vai terminar o Evangelho falando do nosso testemunho. Como que nós testemunhamos Jesus? Olha, quem se declarar ao meu favor, não na missa, mas diante dos homens, eu também declararei a favor dele diante do Pai. Portanto, também, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Jesus deve ser anunciado e não negado. Nós não podemos ter medo de dizer e de anunciar Jesus em nenhuma circunstância. Nada deve nos impedir a isso. Nós somos criados por Ele, Ele deu a vida por nós. O que pode fazer a gente de negar esse Deus que só tem amor para conosco? Seria uma grande falta, um grande pecado a gente ter vergonha de anunciar Jesus, de dizer o que Ele faz por nós. Que nós tenhamos essa graça de anunciá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.